Bom dia a todos os telespectadores, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. Hoje o nosso programa será muito especial. Vamos dedicar o programa a todos os avós, que com a sua sabedoria e experiência desempenham um papel fundamental na vida das crianças. Cuidar das crianças é uma arte, não é? Que ao longo dos anos se tem moldado com as tradições, histórias e ensinamentos que os avós têm para oferecer. Contaremos com a presença do enfermeiro João Paulo Vieira Rodrigues, que escreveu uma dissertação inserida no mestrado de Comunicação em Saúde sobre práticas e saberes dos avós no cuidado das crianças, uma abordagem intergeracional e intercultural. Desta forma, ele nos ajudará a entender como a sabedoria dos avós pode ser uma grande aliada na educação e cuidado dos mais pequenos. Vamos mergulhar nas memórias e nas práticas que têm sido passadas de geração em geração. Então, agradeço então aqui a presença, não é? Do nosso convidado, o enfermeiro João Paulo. Vou tratá-lo assim. Muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos. O prazer é meu. João Paulo. É uma honra estar aqui convosco e a falar sobre as minhas investigações sobre os avós, porque foram duas. Não foi só a de mestrado, foi também a do doutoramento muito depois, bem, mais tarde. Já lá vamos. Mas depois eu já vou esmiuçar, mas o prazer é meu em estar aqui. Antes de iniciarmos então a nossa conversa, iremos então para o nosso momento de oração, não é? Que dedico aos avós de Jesus, não é? E São Joaquim e Santa Ana. Então, rezemos. É a oração de proteção dos avós. Senhor, por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, lembra-te daqueles a quem deste o dom da vida longa. Recompensa-os agora pelo bem que realizaram no passado, perdoa-os pelas suas falhas, torna os seus dias felizes e dá-lhes a tua graça, a fim de que sigam crescendo através dos desafios dos seus últimos anos. Dá-lhes a vida eterna contigo. Senhor Jesus, peço-te uma bênção para todos aqueles que chegaram à idade avançada. E a mim, Senhor, peço a graça de saber valorizar os idosos, peço a graça de saber dar atenção, carinho e afeto, respeito e dignidade aos idosos. Sei que se vossa bondade me conceder um dia, também o serei. E sei que a vida é um aprendizado. Por isso rezo, dai-me a graça de saber envelhecer, dai-me a maturidade que a minha idade permite ter, dai-me sabedoria, compreensão do mundo e das pessoas, porque cada dia é um passo rumo à tua presença. Senhor, por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus, pedimos a graça de aceitar o tempo, aceitar os factos, mas nunca desistir de um recomeço. Aos que já são idosos, pedimos ao Senhor que saibamos amá-los em suas fragilidades, acolhê-los em suas limitações, ajudá-los em suas dificuldades, que a minha presença junto aos idosos leve-os a superar o sentimento de solidão e ajude-me a ser um ouvido que escuta, uma mão estendida e um coração que ama. Amém. Realmente uma oração lindíssima, muito bonita. E que foi mesmo ao encontro portanto, da nossa... Eu vou só esconder aqui no papel. Sim, e prossigo com uma frase que diz: felizes daqueles que puderam crescer no meio da amizade benevolente de avós calmos, a quem a idade, ao conferir sabedoria, deu sentido de que é essencial. Deu sentido do que é essencial. É um excerto do prefácio do livro Avós Modernos, de Isambert, 1971. Conheço perfeitamente. João, o que levou, não é, um enfermeiro a estudar a temática da intergeracionalidade e
para além, não é, da sua área da saúde? Não, tudo começou com uma colega que me convidou, portanto, incentivou a inscrever-me no mestrado de Comunicação e Saúde na Universidade Aberta. E depois nós tivemos uma parte curricular e depois a outra parte para fazer a tese. E na parte curricular, a professora doutora Natália Ramos, a quem eu mando um grande cumprimento, porque foi a minha orientadora e era a mentora do mestrado e depois do doutoramento, depois mostrava-nos... Ela foi pioneira nos registros fílmicos nas investigações, porque tinha feito uma tese sobre os cuidados de maternagem dos imigrantes portugueses em França. Portanto, a professora doutora Natália Ramos tirou o seu doutoramento na Universidade de Sorbonne de Paris. E então nós vimos muitos filmes, portanto, antropólogos, havia convidados de outras universidades e depois a Universidade Aberta tem muitas parcerias com as universidades brasileiras, universidades francesas, do Canadá, portanto, tem diversas parcerias. E então, num daqueles filmes, houve um filme que me chamou a atenção de um antropólogo brasileiro que mostrava os cuidados infantis, mas em diversas culturas, portanto, asiáticas, africanas, sul-americanas. Portanto, eu vi ali umas práticas completamente fora de comum. Pronto. Sim. E o que é que eu pensei? Então, e porquê é que eu não hei também arranjar um grupo de avós e falar sobre os cuidados das avós aos netos, especialmente na minha zona? Portanto, a Glória do Ribatejo já tinha tido um estudo antropológico feito por um antropólogo, e eu resolvi ir para a pequena localidade dos Foros de Salvaterra, e depois nessa pequena localidade dos Foros de Salvaterra eu sabia que no espaço intergeracional entre avós e mães e netos, não é? Eu neste caso fiz só às avós, portanto foi só no feminino, e então apareceram-me montes de práticas engraçadas, mas eu sempre tive aquela percepção de que as próprias avós tinham um papel fundamental, quer no desenvolvimento psicoafetivo das crianças, quer também depois portanto, na coesão familiar. Portanto, eles serviam de uma espécie de manter o equilíbrio entre pais, avós e netos. Portanto, elas eram umas equilibradoras, as avós eram equilibradoras. Pronto, a tese foi muito... Portanto, o júri na altura gostou muito da tese e vi lá o professor doutor António Marques Chaves, que é da Universidade da Paraíba, que me incentivou depois a continuar no doutoramento um estudo mais aprofundado dos avós. E então aí eu teria que entrevistar avós em ambiente urbano e em ambiente rural. Há mesmo um espaço intergeracional, portanto, avós e netos, mas na mesma família. Portanto, eu só abordei famílias nucleares, famílias constituídas e são outros contextos, portanto, para estudos póstumos, para quem quiser fazer, ou talvez eu, quando tiver tempo, irei continuar esse trabalho. E então... Pronto, eu lancei-me a essa obra, depois ainda interrompi para fazer a especialidade, porque depois ainda fiz a especialidade de reabilitação, que depois adaptei ao serviço de pediatria, como eu disse, trabalho no Hospital de Santarém no serviço de pediatria, a quem eu mando também cumprimentos às minhas colegas, que elas também me ajudaram nessa altura. Sim. E pronto, e depois surgiu assim, foi assim que surgiu o meu estudo sobre os avós e fiz então um estudo mais aprofundado dos avós. Havia muito poucos estudos sobre avós. A maioria dos estudos eram americanos, alguns europeus, mas nós tínhamos muito pouca coisa em termos científicos sobre os avós. E daí ter sido um estudo, entre aspas, já pioneiro sobre os avós, sobre este assunto. Muito bem. E ainda faz parte do Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais da Universidade Aberta? Sim, ainda faço, mas eu fui investigador integrado e agora, desde a pandemia do Covid, sou apenas investigador colaborador. Sim. E de que forma estes centros são um contributo para não deixar terminar as investigações na área desta área da intergeracionalidade? Sim. Não, é assim, o Centro de Estudo das Migrações e das Relações Interculturais aborda muito o tema das migrações. Portanto, a vida dos imigrantes em Portugal, as perspectivas de vida, acesso à saúde, as principais dificuldades. Portanto, e há uma série de investigadores a fazer este tipo de estudos e que fizeram depois as suas teses de mestrado e doutoramento nesta área. Portanto, isto é muito importante para também nós percebermos a integração das pessoas, a ver até que ponto é que há uma acomodação ou depois uma aculturação entre o dominante e depois as pessoas, não é? Porque normalmente nós depois verificamos que mesmo nas comunidades migrantes, que os migrantes tendem sempre a ter aqueles círculos
onde eles estão todos juntos, porque é mais agradável, porque é a linguagem, é a cultura, portanto, e tentar perceber este tipo de cultura. Para nós, profissionais de saúde, então, para perceber até que ponto é que há literacia em saúde em relação a estas pessoas e também em termos culturais ou religiosos ou culturais, saber quais são as diferenças entre nós para depois nós estarmos atentos à diferença e depois atuarmos nessa diferença para facilitar depois também os cuidados de saúde. Portanto, sempre teve toda a importância portanto, nisso. Lamento, infelizmente, porque a Fundação da Ciência e da Tecnologia tem vindo a cortar as verbas ao grupo de investigação. É com alguma dificuldade, porque todas as investigações depois são feitas sem, portanto, como é que eu explicar? Sem esse apoio, não é? Sem apoio, mas pronto, eu acho que as pessoas, como gostam dos temas, continuam o trabalho. Sim. E eu espero que seja para continuar. Eu por motivos profissionais e depois, entretanto, com a pandemia do Covid-19, depois os congressos depois acabaram por ser online, depois, entretanto, também não tinha grande disponibilidade. Claro. Mas pronto, ainda mantenho a minha colaboração. E os temas... E os temas que tens estudado? Quais os temas que tens estudado? Estão muito na área... sim. Não, por causa da intergeracionalidade. Não, a mim interessa-me saber as relações intergeracionais entre avós, pais e netos. Não é? Porque é assim, porque a família continua a ser a célula mais... como é que eu lhe explicar? A família nuclear acaba por ser a célula mais importante da civilização, quer nós queiramos, quer não. Pronto, sem sombra de dúvidas. E então, ver em termos interculturais, devido às diferenças de idade, como é que evoluiu, quero saber se o saber empírico tem ou não influência, quais as relações que há entre avós, netos e pais, e saber até que ponto é que isso era importante, quer para o desenvolvimento da família, não é? Quer também para o desenvolvimento psicoafetivo das crianças, que é benéfico, com certeza. Foi uma das conclusões a que eu cheguei. Ok. Então, aprendeu muito sobre a interculturalidade das diferentes gerações na sua investigação, não é? Claro, nesse nível. E a partir da sua investigação, quais são as tradições que ainda permanecem de geração em geração no que diz respeito aos avós? Muitas. É assim, os avós têm todos um conhecimento empírico, não é? Que aprenderam com as próprias mães. As avós também próprias foram mães, e naquela altura os recursos de saúde não têm nada a ver com os recursos de saúde agora contemporâneos, não é? Portanto, havia muito menos recursos de saúde, havia muito menos médicos. E, no entanto, as avós utilizavam muito esses conhecimentos empíricos para tratar as doenças. Portanto, eu tive histórias recambolescas, que eu posso contar algumas muito rapidamente, mas, por exemplo, enxúndia de galinha quando as crianças tinham papeiro. Ou seja, as avós punham as gorduras da galinha no fumeiro, não é? E depois, quando a criança estava doente, aqueciam aquela gordura, punham só papel pardo na garganta para passar a papeira, para passar as amigdalites. A célebre massagem com óleo azeite quente, o talinho de couve para fazer a estimulação retal quando os bebés tinham cólicas. Por exemplo, uma criança quando tinha sarampo era tudo posto de vermelho, cortinas vermelhas, pijama vermelho, roupa vermelha, que era para afastar o sarampo. Que eu tenho uma história muito recambolesca de uma avó que infelizmente já faleceu, que trabalha com essa senhora, que esteve em África e depois a filha tinha sarampo e foram à África do Sul ao médico, e o médico disse: só os portugueses é que se põem para estes papéis, porque a menina ia toda de vermelho. Ainda ouviu. Montes de coisas engraçadas. Houve uma que eu depois, quando cheguei a casa, fartei-me de rir sozinho por uma razão muito simples. Então, quando a minha filha tinha anginas, portanto, as amigdalites, não é? Eu agarrava num pauzinho com um algodãozinho, molhava em tintura de iodo e pincelava-lhe a garganta. Até como é que lhe conseguia abrir a boca? Abria. Já imaginamos como, não é? Portanto, à força. E então era assim que se curavam as anginas nessa altura. Outros punham gotas de tintura de iodo no leite, porque achavam que... há uma série enorme de coisas antigas que as avós faziam. Por exemplo, um fiozinho de um cobertor vermelho, punham saliva da avó e depois colavam na testa dos bebés para passar os soluços. Muita coisa nova. Montes de coisas engraçadas. E depois também tinham as práticas mágico-religiosas também associadas a isso, não é?
Portanto, a reza do quebranto, quando as crianças tinham a boca, bocejavam, pronto, deram uma olhada à minha criança, pronto, lá vão benzer o quebranto. Nós lá na nossa zona, em Salvaterra, temos uma ermida que é a ermida do São Baco. Mas aquilo aparentemente não é o São Baco, é um santo, porque a imagem que lá está é uma imagem de um santo ermita, portanto, tipo Santo Antão ou Santo Onofre, é o que parece. Mas pronto, é o São Baco. As pessoas fazem a romaria ao São Baco, portanto, faz-se uma romaria na quinta-feira da Ascensão, que é o feriado municipal, e então as avós vão lá todas pedir pelos netos, não é? Pôr a velinha, depois a fotografia do neto, aquelas coisas todas, não é? Pronto, isso era obrigatório, não é? Sim. Outras oferecem os bebés à Nossa Senhora, quando é, por exemplo, a procissão da Nossa Senhora da Conceição, que também é uma tradição em Salvaterra, e, portanto, o mágico religioso também está muito enquadrado depois também com os próprios cuidados das avós. Agora, é assim, as avós são muito importantes e é isto que eu quero salientar, que é nas práticas de maternagem. Porquê? Porque as jovens mães agora, quando se faz a preparação para o parto, pré-parto, portanto para o parto, portanto, quando as mães fazem aquela preparação, as coisas são feitas num boneco. Não é? São feitas portanto, é um bonequinho onde se vê, não sei o quê, e são ensinados os cuidados. Sim. Mas uma coisa é um boneco, outra coisa é um bebê. Claro. E depois o bebê chora porque tem cólicas, tem fome, está desconfortável, alguma coisa. As avós já sabem distinguir isto. Sim. As avós já sabem distinguir, o menino tem fome. Isto é cólicas. E lá vão fazer a massagenzinha com o seu azeite quente e que resulta. Porque são depois as próprias mães que dizem que este conhecimento empírico resulta. Porque resultaram com elas e voltaram a resultar com os seus filhos. Sim. Portanto, aqui a continuidade intergeracional do conhecimento empírico. Mas há coisas que já não se fazem, não é? Portanto, essas que eu contei, ninguém faz nada disso, não é? Até porque, felizmente, nós hoje temos uns recursos de saúde bastante melhorados e bastante mais especializados e pronto. Mas o que é que as avós... Mas as experiências da infância influenciam a maneira de cuidar dos netos, não é? Nessa ajuda que acabou de dizer. As próprias mães sentem apoio. De ajudar as mães, assim, as mães ficam muito cansadas, porque dar leite de 3 em 3 horas... portanto, quando a criança chora, portanto, as mães já têm que estar aquele período acordado. Portanto, não há um sono reparador em relação às mães. As mães, ao fim de um certo tempo, ficam cansadas, não é? E depois há aquelas crianças, há umas que são mais calminhas, mas há outras que não são. Não é? Há outras crianças que choram, que são mais como é que eu lhe explicar? São mais irrequietas, pronto. E as avós depois acabam por apaziguar isto, ou seja, a avó vai tomar conta um bocadinho enquanto a mãe descansa, portanto, ajudam e dão aquele apoio. Olha, vê lá, o menino parece-me quente, vai ver a febre e não sei o quê. Olha, o menino tem febre. Mas as próprias avós, às vezes ainda desassossegam um bocadinho as mães, mas é por uma questão de precaução, não é? Porque as avós sentem-se... O que as avós me dizem é assim, eu sou mãe 2 vezes, portanto, a preocupação delas em relação aos netos parece que é a dobrar. Sim. Pronto, mas depois... E quais são os principais desafios que os avós enfrentam ao cuidar das crianças hoje em dia? Olha, assim, uma das coisas que me entristece é as avós não terem tempo para os netos. Porque, em termos laborais, as avós agora trabalham. Porque, é assim, há 2 gerações atrás, havia uma maioria das mulheres não trabalhava. Portanto, eram domésticas e dedicavam-se apenas a cuidar da família. As coisas depois evoluíram, não é? E hoje, tanto o homem como a mulher têm que trabalhar. E com o aumento da idade da reforma, não é? Priva os avós de estarem muito mais tempo com os netos. As avós têm mais disponibilidade, não é? Ajudam a levar os netos à escola, vão levar os netos ao infantário, ajudam com a alimentação dos bebés enquanto os pais trabalham. As que estão disponíveis, mas com o aumento da idade da reforma vai retirar essa disponibilidade. Sim. Portanto, é uma das coisas que me entristece, porque eu acho que é muito importante o apoio que os avós dão a nível familiar hoje em dia. Porque nós hoje em dia, devido ao aumento da esperança média de vida, o que acontece é que nós temos 4 gerações de pessoas na mesma comunidade familiar, portanto, no mesmo núcleo familiar. Já temos bisavós. Sim. E os bisavós também ainda têm alguma parte ativa, às vezes também ainda ajudam, não é? Mas as avós são sempre muito mais presentes, não é? Infelizmente, as crianças, eu acho que as crianças empobrecem quando não têm os avós presentes. Sim. Na minha opinião. Sim. E que conselhos dá às pessoas que são avós de primeira viagem? Estejam com os netos.
e acompanhem o crescimento dos netos. É isso que eu lhes digo, porque é um prazer que elas têm, que gostam, é um bem que fazem, mesmo à própria sociedade, não é? Porque as avós, um dos dados que eu tive no estudo foi precisamente que as avós são transmissoras de valores. Ou seja, portanto, neste espaço intergeracional nós estamos a ver cada vez mais uma degradação dos valores da sociedade, não é? Mas as avós ainda mantêm aquela coesão de não faças, é errado. Não queiras. Não façam. Sim. E um dos conselhos que eu dou às avós é assim: agarrem nos netos, vão para o campo, façam-nos descobrir coisas, inventem brincadeiras. Eu tive avós que... Uma história muito engraçada foi de uma senhora que já é mãe, e não sei se já não é avó, que o avô fazia-lhe ferramentas minis. Portanto, o avô tinha uma horta, não é? E depois tinha ferramentas minis para a menina. E uma das coisas que ela se lembrava era, por exemplo, eles chamam-lhe uma improvisa, mas é um pulverizador para pulverizar. E ele fez-lhe um pulverizador mais pequenino, porque enquanto ele também estava a adubar, ela estava ao lado do avô também a adubar. Pronto, e depois improvisavam-se brincadeiras e ela nunca mais se esqueceu. Portanto, era muito pequena. Exato. Portanto, ou seja, estas relações entre avós e netos são de tal maneira intensas, não é? Que, no fundo, nunca mais se esquecem, as pessoas lembram-se. Houve uma senhora que me disse que ainda se lembrava do pãozinho quente das 6 da manhã que o avô ia buscar à panificadora, quentinho, com manteiga, e ela nunca mais se esqueceu disso. Portanto, é aqueles mimos, os avós mimam. Sim. Mas é uns mimos saudáveis. Fez-me lembrar do pão que a minha avó fazia. Claro. Nunca mais me esqueço. Mas a tecnologia também veio mudar um bocadinho dessa relação, não é? Veio. Essa forma de cuidar. Veio. É assim, repara uma coisa. Hoje temos crianças de telemóvel. E isso preocupa-me. Porque já começa nas mães, não é? Nas jovens mães. Eu, com frequência no meu serviço, vejo mães a amamentar e ao telemóvel. Ou seja, a partilha que fazem com a criança é quebrada pelo telemóvel. Às vezes nem olham para o bebê. E é durante a amamentação que há a maior fixação do bebê à mãe. Portanto, é que se faz a maior vinculação. Toda a vinculação é prioritária e é primordial, especialmente quando se amamenta ou quando se dá a alimentação, não é? E isto há uma quebra. Portanto, isto preocupa-me. Isto vai ter consequências. De certeza absoluta. Portanto, isto não vai deixar de ficar sem consequências. Agora é assim, de vez em quando, para jogarem ou para fazer uma coisa qualquer, mas nós hoje até verificamos que as próprias crianças passam horas, dias. Portanto, e isto é nefasto. Por isso é que eu peço às avós, levem os netos para a rua. Brinquem com eles, vão ao parque infantil, vão descobrir a natureza, as flores, os cheiros, todas essas coisas. Para não acharem que o ovo só existe no supermercado. Não é ver no telemóvel, é ver as coisas ao vivo. Portanto, é isso que eu acho que faz falta, não é? E é nefasto. Na minha opinião, é muito nefasto. Há bocado falou aí do estudo das avós urbanas e avós rurais. O que é que difere umas das outras? Olha, é assim, na generalidade até difere pouco. A única coisa que difere muitas vezes é a distância, não é? Que pode impossibilitar às vezes as avós de estarem mais presentes. Mas eu não fiz o estudo predominantemente em Lisboa, não é? Fiz algumas entrevistas em Lisboa, mas depois fiz entrevistas em Santarém, Almeirim, salvo erro, Torres Novas, e que eram cidades mais pequenas. E nas cidades mais pequenas as avós estão mais presentes. Se eu tivesse feito um estudo predominantemente em Lisboa, só não fiz, infelizmente por não ter tempo, provavelmente a distância iria aumentar mais o fosso entre o estar ou não presente com os netos. Mas as mães pedem sempre o apoio quando podem, quando têm. Mas não seja nem que seja um fim de semana para ficar com os avós, ou convidar os avós para ir a casa, porque os avós também querem ter o contato com os seus descendentes, com certeza. Não tirando raras exceções em que os avós realmente estavam pouco presentes, a maioria deles estava presente, e além de estar presente, davam o apoio. Muitas vezes até podia ser o apoio económico ou o apoio em roupas, em géneros, para ajudar as jovens famílias que ainda estão a reconstruir a sua vida e que depois, no fim, acabam por não conseguir ter nem dinheiro, nem tempo para poder fazer tudo. E as avós aí ajudam bastante. E é sempre uma mais-valia, não é? Para as famílias. Claro. E depois tem o problema, então, da vinculação. Sim. É de extrema importância, então, essa comunicação com certeza. intergeracional, não é verdade? Sim, sempre. Até porque é assim. Outra coisa que eu digo às avós, ensinem coisas.
nem que seja a fazer crochê, mas ensinem coisas. Eu tenho uma das entrevistas que eu fiz, houve um avô que ensinou ao neto a fazer a previsão do tempo olhando, só ver para o sol, qualquer coisa assim. Portanto, aquilo era um conhecimento empírico que já vinha do tempo, já há muito tempo, não é? E então ele ensinou o neto, aliás, isso até apareceu depois numa notícia lá no jornal local, que eles faziam a previsão do tempo através de um método que o avô o ensinou, que eu não lhe sei especificar como, não é? Porque depois não o sei, mas sei que o miúdo conseguia fazer a previsão do tempo com o avô. Faziam os dois. Sim. E resultava, segundo eles. Muito bem. Há pouco também nos falou sobre a esperança média de vida dos avós, não é? Como é que isso influenciava. E falou-nos um bocadinho dessa esperança de vida que cresceu e que, portanto, a idade da reforma é mais tarde e tudo mais, para chegar aos diferentes tipos de avós que existem, não é? Também tendo em conta não só isso, mas existem aqueles avós mais passivos, não é? Sim. Os que trabalham, não é? Diante dessa realidade, e os que estão reformados. Sim. Não é? Não, é assim, os avós que estão reformados normalmente estão sempre mais presentes. As avós que trabalham só estão presentes depois no período pós-laboral. Mas mesmo assim tentam dar essa ajuda, não é? Porque assim, já não têm filhos pequenos, os filhos já estão criados, os netos são o elemento da família que é mais vulnerável e, portanto, as avós tendem sempre a ajudar. Tem que ser em período pós-laboral, os fins de semana, pronto. As avós passivas, existem as avós passivas, mas eu acho que as avós passivas não são tão frequentes como isso. Existem, mas ou é por causa da distância que impede as avós de estarem ao pé dos netos, porque se estivessem ao pé dos netos provavelmente já não eram passivas, ou então mesmo pela própria pessoa, porque às vezes nós sabemos que as forças que existem no núcleo familiar muitas vezes podem divergir e depois esse tipo de divergências é que pode afastar os avós. Essa convivência. Mas aquilo que eu verifiquei no meu estudo, isso é muito pouco provável. Portanto, agora, as avós só não estão presentes realmente porque agora têm que trabalhar mais tarde. E depois é assim, o envelhecer, na minha opinião, tem muito ou seja, portanto, envelhecer mas com qualidade. Não é? Portanto, os bisavós, por exemplo, têm qualidade, não têm qualidade. Portanto, nós temos uma vida mais longa, mas é com qualidade. Sim. Vamos ficar por aqui, vamos voltar na segunda parte para continuar a nossa conversa. Com certeza. Volte connosco, até já. Muito bem-vindos a esta segunda parte do programa Manhã Viva. E nesta segunda parte vamos aprofundar ainda mais a relação intergeracional entre avós e crianças. A troca de saberes e experiências não só enriquece a vida das crianças, mas também proporciona aos avós um papel ativo e significativo dentro da família. O enfermeiro João Paulo Vieira Rodrigues tem estado connosco para discutir como essa relação pode ser fortalecida e valorizada. Abordaremos temas sobre cuidados, educação e o impacto emocional que os avós têm nas vidas das crianças. E preparem-se para mais um conjunto de perguntas que aí vêm, que certamente nos trarão reflexões muito valiosas. Paulo, então, como ensinar os valores, não é, e a moral através do cuidado das crianças? Aliás, é apenas os pais que cabe esse papel ou os avós poderão também fazê-lo? Ou poderá haver aqui uma mútua colaboração? Não, é assim, pode haver uma múltipla colaboração, mas normalmente o que acontece é que os pais têm menos disponibilidade do que os avós. Os avós, um dos dados importantes do meu trabalho foi realmente que os avós têm mais disponibilidade, mostram mais disponibilidade. E nessa disponibilidade os avós querem que os seus netos, que lhes seja transmitidos todos os valores que lhes foram transmitidos também, não é? Os pais educam, às vezes dizem assim, os avós deseducam. Não, eu acho que os avós são mediadores, são equilibradores, não são não deseducam. Agora, esta transmissão de valores, não é?
os valores, mesmo os próprios valores, vão evoluindo intergeracionalmente, mas o que acontece é que os avós querem manter os valores que ensinaram aos seus filhos e que acharam que foram eficazes com os seus filhos, sim, querem também ensiná-los aos seus netos, sim, não é? Pronto, e daí eles são uns bons transmissores de valores, do não fazer mal ou do educar. E depois é assim, como têm mais disponibilidade, são muito mais assertivos do, sim, que os pais. Os pais é não, 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 mas depois vem a avó por trás. É a tal chamada relação açucarada. Sim. Portanto, chama-se que a relação entre os avós e netos é uma relação açucarada. Às vezes os pais pensam que estão a deseducar os filhos. Às vezes não é deseducar, dão-lhes outra oportunidade. Não é oportunidade, ou seja, mostram-lhes uma estratégia diferente. Ou seja, o pai diz que não a uma coisa. Então vem a avó e diz assim, pronto, filho, isso não podes fazer, mas olha, tu gostas de fazer isto, vamos fazer isto ou outra coisa qualquer, porque o pai disse que não, não é? Isto é uma forma de educar. Sim. E, portanto, a criança aqui aprende o que é a hierarquia familiar, não é? Que é importante e que se está a perder. A hierarquia familiar, a noção de hierarquia familiar, cada vez perde-se mais. Uhum. E é muito nefasto depois para as famílias isto acontecer. É uma coisa muito má, nefasta. Não deveria acontecer. E a importância do brincar na relação entre avós e netos? Toda a importância. Aliás, eu acho que isso é o limiar mais alto do próprio desenvolvimento das crianças, são essas brincadeiras. As avós, quando são normalmente crianças mais velhinhas, têm mais acesso à tecnologia, há avós que também querem ter. Sim. Para depois também aprenderem, para depois poderem estar em pé de igualdade com as suas netas. Houve uma avó que até me dizia assim: olha, veja lá que eu agora, quando falo com eles, até já me ensinaram a dizer os boés e pronto, a linguagem normal dos jovens adolescentes. Não é? E a avó fez questão de ser também igual, pronto, põe-se em pé de igualdade para poder estar com, não é? Que é para não criar fosso. Sim. Portanto, a avó normalmente quer criar proximidade e no meio dessa proximidade as avós muitas vezes aprendem montes de coisas e o brincar tem toda a importância, até porque as avós, como têm mais disponibilidade, têm mais paciência, segundo dizem mesmo os próprios pais. Os pais muitas vezes diziam assim, tipo queixa, entre aspas, não, comigo nunca tinham paciência, mas agora com os netos têm a paciência toda, portanto, eles veem esta diferença intergeracional entre uns e outros. Já aprenderam, não é? Claro. Há coisas que se calhar não são tão... Não é preciso ser tão... Claro. Não são tão... como é que eu devo explicar? Não são assim tão lineares como isso, porque as avós agora têm mais disponibilidade, mas também já tiveram conhecimento de... Porque as avós, quando foram mães, jovens mães, tinham o mesmo problema, tinham os mesmos problemas, ou se não, ainda mais problemas do que têm as jovens mães hoje, não é? Aprender, portanto, não é? Sim, e agora, como estão mais disponíveis, mas também já têm o conhecimento empírico que tiveram no crescimento dos seus filhos. O brincar tem toda a importância e brinquem, avós, brinquem com os seus netos, porque isso só traz benefícios. Sim. E que atividades é que sugere que ajudem os avós a manterem-se ativos e saudáveis enquanto cuidam dos netos, de forma a também manter o vínculo? É assim, eu tenho uma frase minha que eu digo que o maior problema atual da nossa civilização é a falta de afeto, não é? A afetividade na criança tem toda a importância no desenvolvimento psicoafetivo e depois também no preparar para a vida adolescente e adulta. As avós são muito importantes neste afeto. Até não é à toa que a nossa legislação diz que quando o pai e a mãe são incapacitados para poder cuidar de uma criança, dá-se a principal prioridade à tutoria dos avós. Sim. Pronto. Porquê? Precisamente por causa desse equilíbrio que possam dar à criança. Ou seja, desde que a avó dê equilíbrio e que os ensine e que lhes dê afeto, o mais importante das crianças é o afeto, não é? E as avós dão afeto, dão muito afeto. Portanto, o problema é o afeto e a importância que o afeto tem depois para o crescimento saudável das crianças. E as crianças têm que sentir esse afeto. Sim. E às vezes podem se sentir um bocadinho distanciadas da mãe, mas normalmente é muito raro os conflitos com os avós. Às vezes a avó também diz não é? Porque há coisas que depois também saem um bocadinho fora do controle, mas as avós também dizem não. Mas as avós, como são mais assertivas e conseguem dar a volta às situações, não é? Acabam por equilibrar, não é? Acabam por ser mediadoras entre os pais e os netos. Portanto, as avós são as mediadoras. Portanto, fazem a mediação das relações intergeracionais.
E o que seria sempre benéfico é haver esse diálogo, não é? Esse diálogo aberto entre pais, filhos, não é? Não, sim. Avós, netos. Não, isso é primordial, até porque para os avós entenderem até onde podem ir, não é? Porque às vezes pode haver avós um bocadinho mais possessivos. Sim. Eu falo de avós e de avós, os dois, não é? Porque os homens também são muito mais permissivos, depois como avós do que como pais. Sim. Mas é assim, isso acaba por, no núcleo familiar, a beneficiar as crianças, não é? E além de beneficiar as crianças, prepara-as mesmo depois para a relação com os outros, mesmo a relação com as outras crianças, portanto, a própria socialização da criança, portanto, tem toda a importância sobre isso. Ou seja, os avós desempenham um papel nessa educação emocional das crianças, não é? Sim. E bastante importante. Bastante importante, porque os próprios avós, ao transmitirem valores, mas também ensinam o saber estar e o saber ser, não é? E a importância que eles têm na família e a importância que lhes é dada e o afeto que lhe é dado. E isto tem toda a importância. Isto tem mesmo toda a importância. E existe alguma prática que considera essencial para os avós que cuidam dos netos? Já falou algumas, não é? Sim, mas é assim... O que eu acho, isto era um projeto que eu depois não tive tempo de aprofundar, que era as avós estarem presentes, por exemplo, na preparação para o parto com as mães, pelo menos a avó que estivesse mais presente, para depois a avó se aperceber das diferenças entre os cuidados de maternagem da sua época e os trabalhos de maternagem agora contemporâneos, portanto, o de agora. Porque as avós desempenham um papel muito importante depois, como disse, em relação às práticas de maternagem, porque são mais peritas, não é? Porque já cuidaram dos seus filhos, muitas mais do que um, não é? Tiveram 2 ou 3 filhos e depois transmitem todos este tipo de conhecimentos depois para ajudar a sua nora ou a sua sogra. Uma das coisas que eu depois encontrei no meu estudo é que a importância da avó era que estivesse mais presente, fosse a avó materna, fosse a avó paterna. Portanto, se fosse uma ou outra, dava ajuda, ajudava e até muitas vezes o nascimento de um filho aproximaria, uma das coisas que às vezes até culturalmente se pensa que, por exemplo, as sogras se afastam um bocadinho ou que haja ali um certo conflito de interesses entre as duas, mas não. Há uma aproximação e nessa aproximação as próprias mães ficam muito gratas por isso. Eu queria só salientar uma coisa importante para contextualizar isto, é porque no nosso país, em Portugal, as práticas de maternagem é um misto das práticas de maternagem do norte da Europa e africanas. Porquê? Porque no norte da Europa, normalmente fala-se com as crianças, mas mexe-se pouco, apenas por mudar a fralda, dar a alimentação e a criança fica quieta, falam-se. Portanto, há apenas o contacto verbal linguístico. As africanas é o contrário, ou seja, têm o maior contacto físico, portanto o bebê fica logo em contacto físico direto com a mãe, tanto na amamentação como a mãe fazer os seus cuidados, portanto as suas práticas de vida diárias, mas falam muito pouco. Portanto, ou seja, como falam com isto e com aquilo, a criança vai ao lado, mas há muito pouca fala entre as crianças. Nós fomos beber metade de cada, ou seja, nós falamos muito com os bebés, mas mexemos. Portanto, que é do colinho da avó. Colinho da avó, ri, nhanhanhanhã, ele está-se a rir e depois estimula. Isto é tudo uma estimulação saudável para o bebê. Não é? Estas práticas de maternagem mistas são saudáveis. Ora, se a mãe está cansada, já não tem paciência para isto, porquê é que não há de vir a avó fazer uma coisa destas? E as avós, desculpem a expressão, eu vou usar uma expressão um bocadinho mais ligeira, mas até se pintam para fazer isto, não é? Portanto, as avós ficam ali todas contentes com o seu bebê, o seu mais que tudo, a sua descendência que ali está, a puxá-lo, a estimulá-lo. E isto dá-lhes uma alegria imensa. Ou seja, isto em termos para as avós é saudável, não é? Porque sentem-se felizes, isto dá-lhes felicidade, não é? Dá-lhes tranquilidade e felicidade, ao mesmo tempo que também dá felicidade, tranquilidade e também ajuda a criança depois a criar a tal relação de afeto e a própria vinculação da criança à família. Portanto, isto tem toda a importância. Sim. Era aquilo que dizia antes de começarmos este programa, de que temos qualidades muito... temos qualidades boas. Muito boas. Temos qualidades muito boas. Sim. Portanto, nós e o sul da Europa, normalmente, as pessoas, por isso é que pensa-se que as pessoas, em termos sociológicos e antropológicos, que são pessoas mais efusivas. Mas é assim, mas há de reparar que no sul da Europa o núcleo familiar tem toda a importância.
não é? E no nosso país também. Infelizmente está-se a deteriorar. Sim. Agora, na contemporaneidade, o núcleo familiar está-se a deteriorar mais, mas continua a ser a célula familiar, continua a ser a célula mais importante da sociedade, sim, tanto portuguesa como mundial. Claro. Não é? E quando isto se deteriorar, ai da civilização. Sim. Há bocado falámos aqui dos avós mais passivos. Que impacto tu acredita que a ausência dos avós pode ter na infância das crianças? Ainda que tenha percebido que é algo que não é tão comum, mas existem alguns casos e acredito que tenha um impacto forte. Não, é assim, as crianças ficam privadas deste afeto. E isto é importante para elas. Não é que os pais não deem afeto, não é que os pais não consigam dar afeto, não é? Porque o afeto dos pais tem toda a importância e a vinculação começa logo no pós-nascimento. Mas as avós complementam isto, não é? Uma criança que nasce sem a presença dos avós é uma criança mais pobre. Na minha opinião, é muito mais pobre. Portanto, porque as avós depois puxam, estimulam, fazem, ajudam. De ambas as partes, porque no fundo também ajuda na qualidade de vida. E depois também dá melhor qualidade de vida aos pais. E aos avós, não é? Porque também se sentem... É tudo recíproco. Há de reparar que isto é tudo... Exato. Sim, pronto, isto é tudo recíproco. Ou seja, isto é uma rede. Portanto, a avó ganha com isto, o neto também ganha, mas os pais também ganham, não é? Isto depois, todo este positivismo junto, acaba depois por evoluir e as crianças depois, mais tarde, quando adultas, lembram-se, porque todas as mães e as avós se lembram dos seus avós e tudo normalmente de maneira positiva. Portanto, eu acho que não tive nenhuma avó que me dissesse qualquer coisa negativa dos seus avós. Sim. Não me lembro. Sim. Como é que os avós podem ajudar as crianças a lidar com as mudanças na sociedade? Pela transmissão de valores. Sim. Ou seja, mesmo pela transmissão de valores. Porque isto agora é uma sociedade de consumo e é uma sociedade eu também costumo dizer, e isto muitas vezes lá com os meus colegas, de satisfação imediata do ego. Não é? E as crianças, quando o ego não lhes é satisfeito, ficam frustradas e muitas vezes agressivas. Ou seja, estas relações intergeracionais entre as avós, os pais e as mães ajudam a refriar um bocadinho esta frustração. Porquê? Porque dá-se alternativas, mas alternativas saudáveis. Não são alternativas nefastas. Agora, se a criança ter apenas um relacionamento feito por redes sociais, quer dizer... Toda a gente lá depois, eu às vezes costumo dizer, pronto, eu vou pôr uma fotografia e depois aparecem lá 20 ou 30 likes, gosto, estás muito bonito, estás não sei quem, não sei o que mais. Isto é que alimenta o ego das pessoas? Não, eu acho que o ego das pessoas deve ser alimentado com outro tipo de coisas, com o fazer bem ao outro, porque normalmente fazer bem ao outro dá felicidade, fazer bem ao neto dá felicidade, ajudar a família dá felicidade, para manter a família coesa. Eu acho que os valores civilizacionais, ou os valores da família contemporânea, neste caso portuguesa, que o estudo foi feito cá em Portugal, adoraria fazer noutros contextos, especialmente em África, que deve ser uma coisa muito diferente. Sim. E muito bonita, mas de toda a maneira, ou seja, as avós têm muita importância nisso, na minha opinião, precisamente por isso, porque mantêm ainda os valores. Porque os valores, normalmente os valores são cristãos, os valores da sociedade portuguesa são cristãos, portanto, são transmitidos através da religião cristã e nota-se um grande fosso entre as avós e as mães em termos de prática da religião. As avós são muito mais coisas, são as avós. Outra das coisas que eu queria dizer, que as avós muitas vezes é que levam os meninos à catequese, incentivam os meninos a ir à catequese, incentivam para o menino ser batizado, ou seja, querem manter todas as tradições religiosas com os seus netos. Portanto, porquê? Porque as avós têm sempre aquela noção de que o meu neto tem que estar protegido. E não há proteção melhor do que a proteção religiosa. E isto é uma das coisas que as avós também têm muita preocupação. A preocupação da proteção divina, da proteção do divino, para que o meu neto seja protegido, o meu neto ou a minha neta. Agora, uma criança, se tiver uma família coesa, unida, é uma criança muito mais equilibrada, muito mais feliz, porque as redes sociais não dão felicidade a ninguém, ou dão uma felicidade efêmera, que não ajuda em nada. Portanto, eu satisfaço agora imediatamente o meu ego, mas depois
ou que se sinta tranquila em relação aos valores recebidos em comparação com outras famílias. Claro, com certeza. Que não seguem esses valores. Não, claro. É assim, uma família que não siga valores é uma família, na minha opinião, disfuncional. Não é? Portanto, e as famílias disfuncionais depois dão o resultado que dão. Não é? Pronto. Se não for uma família disfuncional, se for uma família nuclear, este próprio equilíbrio intergeracional ajuda bastante depois a tornar as pessoas melhores. Não é? Por isso é que eu acho que os avós têm toda a importância na contemporaneidade, porque nesta transmissão de valores e no afeto que dão, criam pessoas melhores. Quais as habilidades que as crianças aprendem com os avós? Uma delas é o saber estar com os outros, que é muito importante. Ou seja, a socialização da criança mesmo com os outros. Não fazes isso ao teu amigo porque ele é teu amigo, vão fazer as pazes, só favor. Portanto, a avó é aquela equilibradora, aquela medianeira que vai lá ajudar a fazer este tipo de coisas, porque as crianças depois desabafam muito mais com os avós do que com os pais. Sim. Depois já tenho uma coisinha para contar rápida por causa disso. Também é engraçada. E depois, também porque as avós acabam por querer o melhor. Não é? Elas querem o melhor para... O que elas querem é que seja uma criança inteligente, mas que seja uma criança que seja querida por todos. Portanto, faz toda a diferença este tipo de relacionamento e este tipo de saber estar. Ensina a criança a saber estar, a saber ser. A hierarquia familiar também é importante. Saber que a criança, por exemplo, porque a hierarquia familiar, a criança perceber de que o pai manda, a mãe manda, a avó também manda, mas eu sei que a avó, como é uma relação mais açucarada, muitas vezes não vou dizer ao pai, vou dizer à avó, que era isto que eu ia dizer. Portanto, uma senhora namorava, mas não contou ao pai, contou ao avô. E o avô é que a ia pôr e ia buscar quando ela ia namorar. Porquê? Porque ela tinha muito mais cumplicidade com o avô do que com o pai. Não é? Portanto, aqui esta cumplicidade. Ou seja, isto é favorável, isto é uma coisa muito positiva, isto ajuda as pessoas a contornar e a serem muito mais felizes com isso. Claro. E que conselhos dá para os avós que não têm tanta oportunidade de estar frequentemente com os netos? Que conselhos dá? Olha, é assim, façam videochamadas ou arranjem um tempo para ir junto com os netos. Porque é assim, no meu caso não, porque eu como trabalho fins de semana e tudo, às vezes eu não tenho netos, mas se tivesse, provavelmente, era um pouquinho mais difícil. Mas se as avós tiverem um fim de semana, uma coisa, ou assim um tempinho, estejam com os netos. É sempre favorável, tanto para elas como para os netos estarem presentes. Ou seja, avós, façam o favor de estar com os seus netos o máximo tempo possível. Porque são laços que se criam, são uma ajuda primordial à família, são uma ajuda primordial para o desenvolvimento psicoafetivo da criança e, portanto, os avós é uma das células mais importantes da família contemporânea portuguesa, e eu penso que, pelo menos, europeia e mundial. As avós têm um papel muito importante, dos mais importantes. Daí eu ter escolhido o trabalho. E pronto, também acho que já falou um pouco sobre a influência da cultura, não é? Sim, a cultura local, como influencia as práticas de cuidado dos avós. Sim, é assim, a cultura tem portanto, a evolução cultural, devido depois também à própria evolução da civilizacional, os avós depois vão acompanhando isto. A evolução tem sido agora muito mais rápida nas últimas décadas, porque parece que as coisas aparecem logo muito rapidamente, coisas novas. Portanto, não imagino há 30 anos atrás nós termos a facilidade de contacto ou termos os recursos tecnológicos que temos hoje, não é? Portanto, as coisas eram feitas de maneira diferente e normalmente depois tenta-se acompanhar isto. Nós temos é que aprender, no meio disto tudo e no meio da tecnologia, retirar o bom que a tecnologia pode fazer e retirar o que é mau. E as avós podem fazer uma videochamada, não tem problema nenhum, para estarem com os netos, para os netos a conhecerem, verem, se tiverem uma grande distância. Façam uma videochamada. Isso é saudável. Não é mostrar o filminho para o menino estar quieto. Sim. Portanto, façam uma videochamada, estejam mais próximos. E assim que puderem, estejam próximas. É os conselhos que eu dou às avós, é estarem o mais próximo possível dos netos, porque é benéfico para todos. Sim. E o que é que os avós devem evitar ao cuidar das crianças? Deseducar os pais. É assim, esta relação açucarada, elas muitas vezes não deseducam, mas às vezes há aquelas avós que pisam ali um bocadinho a linha. Ou seja, a mãe diz não e elas às vezes vão portar assim.
Elas é que tomam o papel das mães. Sim, mas repara uma coisa, é assim, isto não é... por isso é que se chama relação açucarada. Muitas vezes as mães acham que isto é uma deseducação e não é. Mas o que eu peço às avós é que, portanto, quando há este conflito intergeracional familiar, que as avós sejam mediadoras, ou seja, mantenham o equilíbrio, sejam equilibradoras, façam, ou seja, em vez de irem logo por trás, deem uma alternativa. Façam uma alternativa. A maioria delas faz. Mas às vezes há uma ou outra e depois a mãe fica mal disposta porque estás a deseducar. Por isso é que ele fica teimoso, por isso é que não sei o quê. Por isso é que não vem cá. Por isso é que não... Pronto. Mas não. Pode ficar tantas vezes. Sim, mas é assim, as mães também têm que reparar que isto não é nefasto para a criança, portanto não é negativo para a criança. Porque a criança continua a aprender o que é a hierarquia. E sabe que é uma pessoa com que pode contar, portanto, está a receber o afeto. Porque ali parece que houve uma quebra, não é a quebra de afeto, é uma quebra de um eu quero, portanto, lá está o ego. Portanto, o ego quer, não. O não é bem dado, porque as crianças precisam ouvir o não, não é? Para saberem até onde é que podem ir e onde é que podem chegar, não é? E depois vem a avó e diz assim, não é não, é um assim, assim. Pronto, toma lá. Pronto. Porquê? Porque o menino já recebeu o castigo da mãe, mas pronto, mas já passou e agora a avó vai dar. A mãe acha que isto é uma deseducação? Não é. Isto é uma relação açucarada. Pois. E tem que se aproveitar. Pois. É positiva, não é negativa. Ou seja, é viver essa relação de empatia, claro. Não é? Disciplina, claro. Não é? Nessa relação... Sim, e os avós também disciplinam. Sim. De uma maneira mais assertiva e mais positiva, mas também disciplinam. Sim. Até porque disciplinaram os seus filhos. E também há certo tipo de comportamentos que as avós não querem ou não gostam de ver. E quando não gostam de ver, também impõem a sua vontade. Mas eu acho que as avós têm estratégias bastante boas para evitar que isso aconteça. Portanto, aquelas chamadas birras, que as crianças fazem aquela birra e ficam a chorar porque querem muito uma coisa e não sei o quê, não é? E parece que estão fora de controle, não é? Mas as avós, muitas vezes, têm estratégias para evitar isto. Ou agarram e vão para a rua e fazem não sei o quê, uma brincadeira, não sei o quê, depois a criança acaba por esquecer aquilo, o é que passou, porque é uma coisa que passa muito rapidamente. Sim. E pronto, e depois a criança fica outra vez feliz a fazer as suas coisas e sabe que tem ali aquele apoio emocional da avó, que tem toda a importância. E fazia-lhe uma última questão, não é? Como acredita que as novas gerações de avós se diferenciam das antigas? É assim, as novas gerações de avós têm mais recursos. E é assim, as avós mais antigas, ou seja, o núcleo familiar, eu acho que, apesar das avós antigamente estarem mais presentes, o que acontece é que, normalmente, a educação dos filhos era dada pela responsabilidade dos pais. Os avós não estariam, nessa altura, portanto, há 4 gerações atrás, eu penso que os avós não estariam, assim, se calhar, tão presentes como estão agora. Uhum. Porque agora as avós gostam mais de tomar parte ativa. Até porque antigamente os casais tinham os filhos muito cedo, portanto eram mães muito jovens, e depois havia aquela célebre frase de casamentos-apartamentos, ou seja, a responsabilidade agora é vossa, tem que se desenrascar, portanto a vida é vossa, orientem a vossa vida, mas pronto, mas os avós lá estavam e há sempre aquelas histórias da tal afetividade que perduraram durante este tempo todo e que as avós depois conseguiram transmitir e fazer. Portanto, tinha uma parte ativa, mas eu acho que tinha uma parte não tão ativa, não tão proativa como têm hoje, não é? Sim. Hoje, portanto, há 3 gerações atrás, as avós tinham uma forma muito mais proativa de estar com a criança e de estar e de dar apoio depois à própria família, portanto, aos próprios filhos. E agora, o futuro não sei. O futuro é sempre uma incógnita, não é? Sim. Mas eu penso que as avós vão ter sempre um papel fundamental. Até porque, por muito que as coisas evoluam, eu acho que ainda se continua a prevalecer o núcleo familiar. Enquanto isto prevalecer, as avós vão sempre estar presentes. E é isso que eu espero. Porque eu acho que, como lhe disse, uma criança que não tenha o convívio com os avós é uma criança muito mais pobre do que as outras. Mas muito mais pobre. Sim. Muito obrigada, Paulo, por ter estado connosco e por partilhar todo o seu conhecimento e investigação. Não, foi uma honra grande estar aqui. Quero só mandar então um agradecimento depois à professora doutora Natália Ramos, ao professor António Marcos Chaves,
que foi quem incentivou depois a realização deste estudo, e às minhas colegas do Serviço de Pediatria, muito bem. Porque também me deram muito apoio quando eu andava com muito trabalho, e também me ajudaram. Exatamente. E agora esta investigação é com certeza rica para o trabalho que faz diariamente. É. Sim. É, porque eu vou-lhe dar um exemplo. Porque, por exemplo, nas famílias da etnia cigana, normalmente as avós paternas é quem toma a responsabilidade dos cuidados dos bebés, não é? Porque as mães são muito jovens, portanto, as pessoas da etnia cigana são ainda adolescentes que têm um bebê e normalmente são as avós. E quando há um problema de saúde, há uma coisa qualquer, com o bebê está doente, não sei o quê, não é? O que é facilitador é chegar ao pé da avó da etnia cigana, explicar tudo o que há para explicar, tudo o que há para fazer, responsabilizá-la para, não é? E depois a avó é que manda. E nós ficamos contentes. Obrigada, Paulo, por essa. Foi um prazer, o prazer foi meu e muito obrigada pela oportunidade de estar a mostrar o meu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigada também a si que está desse lado e que ajuda, ou seja, com o seu apoio, o seu donativo ou com a sua oração, a que possa chegar este programa e esta obra mais longe. Agradeço também por ter estado desse lado e espero no próximo programa por si. Até ao próximo programa, então, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.